Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 8, nós vamos ler alguns versículos. Quem não tiver Bíblia, acompanha aqui na tela, que nosso sonoplasta vai estar passando, amém? Amém. Vou acompanhar com vocês aqui até o versículo 15, amém? Estevão, cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Amém? Tome seu assento, por gentileza. O Senhor tem falado muito forte conosco desde o começo desse culto, isso é maravilhoso. Eu vejo Deus na abertura da palavra com o pastor Ademir. O Senhor tem falado sobre fé. O Senhor tem falado desde o começo do culto sobre o impossível. O que seria o impossível para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje? Passamos por momentos difíceis todos os dias, isso aí é normal, é natural que o cristão ele passa por tribulações, por turbulências, isso é natural. Quem é que nunca passou por isso, né, pastor Kleber? Nós passamos por isso todos os dias nós passamos por um problema difícil, todos os dias nós vamos passar por uma tribulação. O bispo tem ministrado junto com a bispa todos os dias, que o reino do Senhor está próximo, Jesus está às portas. É natural que nós vamos viver todos os dias esse acontecimento. É natural que você vai enxergar com seus olhos na televisão alguma notícia de que fato vai poder impactar a sua vida. Você vai ver que pai se levanta contra filho, você vai enxergar que filho se levanta contra pai, você vai enxergar que, como o bispo ministrou esses dias, um filho que acabou de matar o pai e a mãe, e a outra namorada tentou matar a sua mãe. É natural que isso aconteça, porque isso se cumpre as escrituras. A palavra de Deus diz que haverá momentos difíceis, momentos de tribulação. E aqui o Senhor me deu uma palavra que mexeu muito comigo no dia de ontem. Eu estava ministrando ontem o meu coração, o Senhor ministrando algo dentro de mim muito forte, falando sobre, eu falei: Senhor, eu preciso ministrar algo para a sua igreja, a tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é sua, Pai, me ajuda. E o Senhor ministrou fortemente no meu coração sobre Estevão. Quem era Estevão? Você sabe que a igreja primitiva crescia muito rapidamente no livro do Atos dos Apóstolos. Todos sabem da história que os apóstolos faziam muitos milagres, muitas coisas boas aconteciam no meio da igreja primitiva. Só que havia um momento em que a igreja precisava de diáconos para trabalhar na obra. Eles precisavam de homens inspirados por Deus. E agora eles têm uma ideia de levantar 7 pessoas, mas 7 pessoas cheias do Espírito de Deus,
Para que a obra do Senhor não parasse, para que a obra do Senhor continuasse, porque os apóstolos, eles guardavam a igreja com a palavra, mas precisava de diáconos para sustentar os órfãos, as viúvas e os necessitados. E eles se reúnem e escolhem 7 homens. Dentre 7 homens, escolheram um. E nós vamos falar desse homem hoje. E é estranho falar, um Marte avivado. É difícil você entender, dentro de uma mensagem como essa, e explicar para você, no momento tão conturbado que Estevão viveu, Estevão, um Marte avivado. Se você conhece a história desse homem, a Bíblia diz que a vida desse homem era movida por fé. As nossas vidas, elas têm que ser movidas por fé. Se nós não tivermos fé, nós estamos perdendo tempo dentro da igreja, porque é a fé que nos move, é a fé que nos traz a esperança de um Cristo ressurreto, é a fé que nos traz a esperança de acreditar que Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se eu não ter fé para esse acontecimento, para nada aproveita eu estar aqui. E Estevão, ele viveu isso arduamente no seu ministério. Mesmo que os apóstolos tinham separado Estevão para ser diácono, eu quero entender que além de Estevão ser usado no diaconato, Deus usava Estevão na palavra com ousadia e com intrepidez. A Bíblia diz que quando Estevão ministrava Jesus no meio do sinédrio, ele levantou uma bagunça tão grande, porque o sacerdote, eles ministravam sobre a lei mosaica, falava de Moisés, falava sobre a Torá. A Torá falava dos 5 livros pentateucos, e eles tinham o costume de ministrar a lei de Moisés. Só que Estevão, ele fazia diferente. Jesus estava sobre ele, ele ouviu os apóstolos curar os enfermos, ele viu os apóstolos ministrar a libertação na vida dos cativos. Estevão enxergou com seus próprios olhos os que os 12 apóstolos ministravam. Ele disse: se eles com autoridade ministram isso, eu vou ministrar isso também. E Estevão começou a ministrar no meio do povo, e os sacerdotes, eles ficavam irados com isso. E eles não entendiam o que Estevão estava fazendo, porque na cabeça do sumo sacerdote e daqueles homens, Estevão estava quebrando uma lei, que era a lei mosaica. O que eles fazem agora? Estevão cheio do Espírito Santo. Eu quero abrir um parêntese aqui, amados. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não fomos tomados pelo Espírito de Deus. Você acabou de louvar aqui com tanta graça, você acabou de louvar aqui um hino da Elaine de Jesus com tanta ousadia, mas se nós não vivermos isso todos os dias, para nada disso aproveita. Nós temos que viver essa fé que move a montanha. Nós temos que viver essa fé que transforma nossas vidas todos os dias. Temos que viver a fé que a Estela acabou de ministrar aqui, que Deus, ele libertou a vida do marido dela, e hoje o Leozinho está aqui para a glória do nome de Jesus. É essa fé que nós temos que ter, é acreditar que através da nossa fé, assim como Estevão alcançou a glória, assim nós vamos alcançar a glória eterna com Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Houve um momento difícil na vida de Estevão. Eles pegam Estevão agora e colocam dentro do sinédrio, e começam a perguntar muitas coisas para Estevão. Estevão simplesmente, ele começa a fazer um discurso tão grande, porque aquele homem, ele era a Bíblia. Aquele homem, ele gostava de ler a palavra. Estevão era um homem ousado. Estevão era um homem totalmente voltado para Deus. E agora eles começam a perguntar: por que você agora está ministrando um Jesus o Nazareno? Ele vai destruir o templo, e agora você quer nos contaminar com essa palavra? E ele começa a explicar dentro do seu sermão, e ele começa a falar: olha, você lembra de Abraão?
que era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Abraão, que era o pai da fé, ele ministrou o milagre e vocês não acreditaram nele. Vocês lembram também que Isaac teve um filho, e esse Isaac teve seus filhos, Esaú e Jacó, e aí ele começa a ministrar a palavra. Você lembra de Moisés? Moisés era um homem que libertou o povo do Egito, e conforme ele libertou o povo do Egito, eles atravessaram o mar, e mesmo assim vocês não acreditaram em Moisés. Lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos, e Estevão começa a ministrar com uma tal graça, com uma ousadia, que o sumo sacerdote não entendiam nada. Por um momento na vida de Estevão, eles rangem os dentes, eles ficaram atormentados, pegaram Estevão, tiraram fora de Jerusalém, e jogaram Estevão para fora. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo rapidinho aí, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, por gentileza, põe aqui na tela. Atos capítulo 7, versículo 54, olha o que está escrito aqui, coisa linda. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, e rangiam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele fitou os olhos do céu. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Estevão, ele não tutipiou a fé que ele tinha. Estevão, ele não teve medo da morte. Porque quem tem fé, quem acredita naquilo que ele crê, ele não tem medo do que vão falar. Aquele que tem fé em Cristo Jesus, ele não tem medo da morte. Aquele que tem fé em Jesus, que é cheio do Espírito Santo, ele então não tem medo do problema. Aquele que é cheio do Espírito Santo é como Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos do céu, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Escute, querido, a nossa fé, ela não pode ser movida por um mero prazer, ou por um prazo curto de tempo. As lutas, elas vão vir, as lutas, elas vão nos alcançar, mas se a nossa fé estiver firmada na palavra, se a nossa fé estiver firmada em Deus, não haverá terremoto, não haverá luta, não haverá tempestade que vai nos destruir. Sabe por quê? Porque nós temos crido naquele que nos chamou para vencer nesta terra. Estevão, ele não tutipiou, ele não ficou com medo do sacerdote. Olha o versículo 55 que vai dizer aqui, coloca aqui para a gente, por gentileza. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. O 56. Então disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os seus ouvidos, e unânimes avançaram contra ele. Você sabe o que o mundo quer? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, está escrito: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, e nem surdos os seus ouvidos para que ele não possa ouvir. Querido, entre 6 bilhões de habitantes, o Senhor nunca vai confundir a voz daquele que clama ao Senhor. Entre 6 bilhões de habitantes sobre essa terra, o Senhor nunca vai confundir a voz do pastor Kleber. A voz do pastor Kleber, ela vai chegar diante do trono da glória de Deus. Ei, querido, entre 6 bilhões de habitantes, o Senhor conhece a voz do ministro Mauro, que quando ele dobrar o seu joelho, ainda que existe milhões de Mauro na terra, o Senhor vai saber que é o Mauro que mora em Praia Grande, que está orando. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, querido? É que Deus conhece a oração do aflito, o Senhor conhece a oração daquele que é justo. Então não se preocupe, se posicione diante de Deus. O Senhor está dizendo para você: se você for cheio de fé, e você tiver um espírito cheio, nada vai te abalar. Nada vai abalar a tua vida, nada vai abalar a sua fé, nada vai abalar a sua trajetória. Você sabe o que o inimigo quer? Nos paralisar. Essa é a maior arma do inimigo, é nos
paralisar, é destruir o nosso casamento, é destruir a vida dos nossos filhos. Sabe o que o inimigo quer? É desfrutar da tua tragédia. Ou você acha que o inimigo brinca? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos devorar. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra constante. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Estevão, cheio do Espírito Santo, quando colocaram ele para fora de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que todos aqueles que ouviram Estevão ministrar, que foram impactados com a palavra, assim como os sacerdotes, compraram muitas pessoas para mentir que Estevão estava ministrando algo que não era da parte de Deus. Esses mesmos que ouviram a presença de Deus na vida de Estevão, foi os mesmos que colocaram para fora para o apedrejar. Você sabe o que Deus está dizendo? Você sabe que Deus está falando conosco nessa noite, querido? Que o nosso amigo é Jesus Cristo. O teu amigo que vai te sustentar quando você precisar, não vai ser o teu amigo, o teu colega. A tua luta, a tua dor, o teu sofrimento, a única pessoa que pode estender as mãos para você é Jesus Cristo. Você sabe que quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que aqueles homens, eles tiram as suas vestes e depositam sobre os pés de quem? De Saulo. Aí você me pergunta, será que a mensagem de Estevão foi em vão? A bispa pegou. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia vai dizer que eles depositam sobre os pés de Saulo todas as suas vestes para ter a coragem de apedrejar. A Bíblia diz que Saulo, ele consentiu nesse apedrejamento, pastor. Saulo consentiu no apedrejamento de Estevão, ele participa. Só que a palavra de Deus vai dizer que naquele mesmo momento, Estevão olhou para o céu. Coloque para mim, por gentileza, o versículo 57. Louvado seja o teu nome. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, louvado seja o teu nome, Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Segure, já vou terminar. A Bíblia diz que quando Estevão, ele teve todos os motivos para dizer: Deus, mata esses homens. Deus, eles me apedrejaram. Deus, eles vão me matar. Mas sabe o que Estevão fez? Ele agiu com amor, ainda na morte. Estevão agiu com amor. A Bíblia diz que ele disse: Senhor, não os condene por conta do seu mal que está cometendo. A Bíblia diz que no mesmo momento que Estevão ele fala isso, ele suspira seu último suspiro. Eu imagino Jesus recebendo Estevão diante da glória. Ah, Jesus, que coisa linda. Você sabe qual é o nosso problema? É que nós não acreditamos. Ah, os nossos antepassados falaram isso lá atrás. Ah, já estão dizendo há muitos anos. Ah, estão dizendo que Jesus vai voltar. Que Jesus ele vai voltar. Vai passar-se mais 30 anos, pastor. Vai passar-se mais 40 anos. Ei, querido, aquele que não espera a volta de Jesus Cristo não faz parte dele. Aquele que não espera Jesus voltar, ele não faz parte dele. A Bíblia diz que naquele momento que Estevão ele ministra, ele morre. Estevão ele ministra a palavra. A Bíblia diz que no momento que ele ministra a palavra, ele
morre, mas a palavra, ela surtiu o efeito na vida de uma pessoa. Não importa se a palavra vai atingir uma. Porque às vezes a gente pensa que a palavra, ela vai atingir uma multidão. Assim o Senhor fez. Eu quero acreditar, bispo, que a mensagem que Estevão ministrou, e no momento que Saulo estava acompanhando o apedrejamento, aquela palavra já estava plantada na tábua do coração de Saulo. Porque no capítulo 8, você pode seguir a palavra, a Bíblia diz que na rua chamada direita, o Senhor pega Saulo no meio do caminho, e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Não importa quantas pessoas a palavra vai atingir, mas se ela atingir uma, bispa, há uma grande festa no céu. Quando um pecador ele se arrepende do pecado, eu tenho certeza que aquela palavra alcançou a vida de Saulo, porque no meio do caminho o Senhor pegou ele e cegou por 3 dias, e depois que o Senhor o cegou, Ananias foi lá, deu a visão novamente para Saulo, e dali em diante inicia uma nova história da igreja primitiva. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele se torna um dos maiores apóstolos que a Bíblia tem, que a palavra de Deus fala. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa, talvez você seja o Estevão, talvez o que você for ministrar não vai alcançar muitas vidas, talvez é uma, talvez são 10, talvez são 2, mas a palavra ela vai fazer efeito. Talvez seja no teu trabalho, talvez seja na tua casa, com o teu filho. Não sei aonde é, mas Deus ele vai te usar como Estevão. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo, e através da tua vida, assim como Estevão não titubeou na sua fé, ele creu até o final, porque a Bíblia diz que quando ele morre, ele vê Jesus em pé, à destra de Deus. Não importa o que você vai passar, os dias maus vão chegar, mas não se preocupe, porque aquele que segura nas tuas mãos, ele é maior, pastor Fabiano. Diga para o seu irmão que está do seu lado, ele é maior. Diga para quem está do seu lado, por favor, diga: o Deus que você serve, ele é maior. Diga, ele cuida de você. Não importa, não importa. Eu não sei se daqui para hoje eu vou sair daqui e talvez eu não venha participar do próximo culto. Eu espero a volta de Jesus todos os dias. Eu anseio, a minha alma, ela suspira por isso. A minha alma, ela tem sede. Eu quero terminar. Coloca Hebreus capítulo 11, versículo 37 aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 37, eu termino. E foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. 38. O mundo não era digno deles. Louvado seja Deus. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, escute, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da... Eu quero que você leia comigo. Todos estes, mesmo tendo obtido o bom testemunho por meio da... não obtiveram a concretização da promessa. Queridos, homens que fizeram, homens que deixaram o legado.
mulheres que deixaram legado. Faz com que nós entendamos o quanto é importante essa caminhada rumo ao novo céu e à nova terra. Se nós não tivermos essa consciência, para nada se aproveita nessa terra. Não adianta termos uma casa boa, não adianta termos um carro lindo, não adianta termos um emprego muito bom. Isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso, mas se nós não estivermos arraigados a nossa alma naquilo que é celestial, nada disso se aproveita. Agora, se o teu coração está voltado a isso, não se preocupe, as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Não se preocupe no que há vestir, no que há de comer, não se preocupe com isso. Alimente a sua alma, alimente o seu espírito, alimente o seu corpo com as coisas do céu. Não há tempo mais, querido, de nós brincarmos. Quarta-feira minha esposa disse isso para mim: não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de ficar olhando para o lado e procurando um culpado, sendo que o problema é eu. Não adianta mais eu dizer que ninguém me vê, porque o problema é eu. Não adianta eu querer falar que as pessoas estão erradas, se o problema está em mim. Não há tempo mais de olhar para nós e olhar para os problemas, querido. Há tempo de olhar para o céu, nos consertar, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. A Bíblia diz que Ele vai vir como um ladrão, no abrir e no fechar de olhos. Concluo, abre e fecha seus olhos aí. É assim será a volta de Jesus Cristo. É no abrir e no fechar de olhos. É como se você estivesse na sua casa e o ladrão, ele não vai avisar que vai chegar. Ele simplesmente vai entrar e vai roubar. Assim será a volta de Jesus Cristo. É no abrir e no fechar de olhos. Sejamos como Estevão, cheio do Espírito Santo. Sejamos como Estevão, que pregamos a palavra, que possamos alcançar o máximo de vidas possíveis, que possamos alcançar os nossos vizinhos, que possamos alcançar as pessoas do nosso trabalho, que possamos alcançar as pessoas que estão sentadas do nosso lado, que talvez ela precise da sua palavra, que possamos alcançar vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.